Pois vamos lá. Boa noite, Marina. Boa noite. Seja bem-vinda aqui no perfil do Carreira em Psicologia, né? De novo, obrigada por topar esse desafio aqui com a gente, né? Acredito que o pessoal estava bem ansioso para Também esse, estava. né? Eu acho que é um tema assim muito válido, muito importante para a nossa prática, né? Como eu estava conversando contigo, eu conversei um pouquinho antes com a Marina, gente, né? E falando como muitas vezes a gente já sai da faculdade, né, da graduação sem ter a menor noção, né, de como organizar prontuário, quais são os documentos, né, uma coisa que realmente nós temos esse déficit na nossa formação e que é super importante, porque quando vai para a prática, né, a gente se depara com tudo isso, com demandas bem específicas e que às vezes exige esse conhecimento que muitas vezes a gente não sai tão preparado e que a gente precisa buscar mesmo em outras fontes, né, outros profissionais que estudem mais sobre isso, como você, né, Marina, e que possam nos ajudar a nortear mais na nossa prática, né? E aí eu queria assim te pedir para se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho sobre ti, né? E por que você ajuda tantos psicólogos com essa questão de ética, de legislação, de documentos, para o pessoal ir te conhecendo melhor, tá bom, Marina? Tá bom. Bom, boa noite. Agradeço mais uma vez o convite. Eu digo que parcerias boas são sempre muito bem-vindas. Então tá sendo um prazer estar aqui. Vou pedir para te controlar meu tempo, porque eu geralmente falo e me empolgo muito com o assunto. Então você vai controlando aí Então vamos se ferrar, porque o tempo é curto, né? Pelo Instagram. Mas para quem não me conhece, meu nome é Marina Tavares. Inclusive, tu já me marcou nas tuas publicações, então que quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, minha identificação profissional também está toda disponível no Instagram. Só acompanhar meu trabalho pelo Instagram, Facebook e YouTube. Eu sou psicóloga, trabalho com ética e legislação, estou entrando no 4º ano trabalhando nessa área. E eu comecei a trabalhar nessa área porque eu precisava encontrar um trabalho. Na época eu estava trabalhando só com consultório, mas ele não estava se sustentando ainda. E aí apareceu a oportunidade de entrar num conselho de psicologia. Então eu estudei igual uma condenada. Na época eu passei no concurso, então eu fui fiscal, funcionária do Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo. E foi lá que eu tive contato com essa área. Porque antes de trabalhar no conselho, eu era como boa parte da galera, boa parte da nossa categoria, que a gente não sabe sobre legislação, essas questões burocráticas do dia a dia de trabalho, que a gente não vê na faculdade, a gente não aprende. Muito raro alguém chegar para mim e falar que aprendeu a fazer o prontuário da forma adequada na faculdade. Eu mesma não aprendi, né? Inclusive, eu sei que muita gente aprendeu como eu. Eu me formei em 2012, terminei minha faculdade finalzinho de 2011. E eu falo que na faculdade eu aprendi a fazer transcrição de sessão. Então, na minha formação, eu comecei a atender no 8º semestre. E aí nós tínhamos que fazer a transcrição de tudo que acontecia no atendimento, porque era isso que a gente levava para a supervisão. Então eram 3, 4 folhas frente e verso de registro, demanda muito tempo para fazer isso. E a gente tinha que colocar tudo, incluindo fala dos pacientes, as nossas falas, as nossas intervenções, tudo que a gente ia colocar. E aí, quando eu saí da faculdade e aqui em São Paulo eu comecei a atender, era o que eu fazia na prática, porque era o que eu achava que era prontuário, né? Então, até antes de entrar no conselho... Já aprendemos, né? É o que a maioria até hoje acha que é prontuário. Muita gente se assusta quando eu falo que transcrição de sessão não é prontuário. Né? E aí no conselho que eu tive contato com essa área, me apaixonei, sou louca por essa área. Até hoje eu não sei porquê, digo que é assunto de análise que eu ainda não levei. Mas aí eu trabalhei no conselho durante 2 anos, né? Trabalhei na comissão de orientação e fiscalização da prática profissional. E desde o ano passado decidi então trabalhar por conta própria nessa área. E aí estou trabalhando até então e pretendo trabalhar bastante tempo. E aí, dentro do conselho que eu fui descobrir sobre regulamentações, sobre código de ética, que eu nunca tinha estudado na psicologia.
E aí decidi aproveitar, falei, ok, não tem ninguém ensinando sobre isso, a categoria não sabe, lá como aqui em São Paulo é o maior regional do país, né? Então eu entrei em contato com muita gente, com muitas áreas diferentes, e eu percebi que a galera não sabia as mesmas coisas que eu não sabia, que eu não tinha aprendido. Então apareceu a oportunidade, decidi começar a criar conteúdo sobre isso, e aí estou trabalhando nessa área mesmo por conta própria. Muito legal, Marina. Muito bacana, né? Saber que você vai poder ajudar muitos psicólogos com isso. Realmente a gente fica bem perdido. E a maioria de nós só aprende mesmo a fazer a descrição, né? Da sessão. Mas e aí, a gente, como é que organiza essas informações? O que de fato é o prontuário, né? E aí, o que é que diferencia ele, né, de outros documentos? Porque a gente tem muitos documentos, né? Isso deixa a gente até um pouquinho ansioso no começo, porque você fica ali, meu Deus, quais são os documentos que eu tenho que organizar para começar a atender? E essa diferença, né? Porque não é a mesma coisa, né, Marina? Aí tu poderia... Na verdade, eu sempre falo, porque eu percebi os benefícios disso na minha prática. Então, o meu propósito é passar isso para o máximo de psicólogas que eu conheço. Porque desde que eu comecei a ter conhecimento sobre ética e legislação, eu passei a ser uma profissional muito mais segura. Então, eu gosto de ensinar sobre o funcionamento do conselho, eu gosto de falar que existem regulamentações, não só do conselho, que regulamentam a nossa prática. E eu sempre falo, não estou no papel de falar se o conselho é bom, se é ruim, se eles fazem da forma certa ou não, mas eu pego todas as regulamentações deles e utilizo como um norte para a nossa prática profissional. Né? Então, muita gente não sabe que o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução que regulamenta a obrigatoriedade do registro de todas as áreas da psicologia, que eles chamam de registro documental, que é a Resolução 1 de 2009. E nessa resolução eles regulamentam a obrigatoriedade do registro documental, incluindo aí o prontuário psicológico. Então, o prontuário psicológico é algo obrigatório para todas as psicólogas que prestam atendimento na área da saúde, né? Então, o hospital, o plantão psicológico tem que ser registrado em formato de prontuário. A nossa atuação na clínica também tem que ser registrada nesse formato. Então, tem que respeitar essa estrutura mínima que está prevista na resolução do Conselho Federal. E aí eu sempre falo como é importante a gente entender o que de fato eles regulamentam e o que de fato nós somos obrigadas a fazer por conta dessas legislações, porque a partir disso a gente consegue definir como aplicar isso na nossa prática e aí a gente passa a saber o que é que a gente pode fazer, né? O que é opcional para a gente optar. E aí a gente não tem a obrigação de fazer tudo ao mesmo tempo. A gente sabe o que é que eles mandam fazer e aí a gente faz adaptação para a nossa realidade de trabalho. Né? E aí, para entender um pouquinho isso, eu sempre gosto de explicar que o Conselho Federal de Psicologia, na verdade, o sistema conselhos, né, que é o Conselho Federal e os conselhos regionais, eles utilizam uma expressão que é a de documentos escritos. Então, para o conselho, documentos escritos é uma coisa, prontuário psicológico é outra coisa. Né? Então, sempre que a gente vê o que a gente lê, inclusive cada modalidade de documento tem uma resolução diferente. Quando a gente escuta a expressão documentos escritos, o conselho está falando sobre declaração, relatório, o atestado, o laudo, o parecer e relatório multiprofissional. Né? E aí tem uma resolução só sobre documentos, que é a 6 de 2019. E quando a gente fala de prontuário, é um outro tipo de registro. Que aí a gente tem que fazer, na verdade, é um documento único, que ele tem uma estrutura mínima obrigatória, que a gente pode adaptar e colocar algumas informações a mais. E é onde a gente vai fazer o registro do acompanhamento e do desenvolvimento do trabalho que a gente oferece em saúde, que é o prontuário psicológico, né? Eu tinha algumas pessoas aqui perguntando se a live vai ficar salva. Gente, vai ficar, tá bom? 24 horas. No finalzinho eu já salvo aqui para vocês. Então, assim, pelo que eu entendi, Marina, então existe essa diferença, né? Que são esses documentos escritos, que o Conselho fala, que são todos esses outros documentos para diferente do prontuário. Né? Que aí o prontuário, ele já é outro registro diferenciado, que ele é mais específico, assim, tenta me esclarecer, porque pode ser uma dúvida também de mais pessoas aqui.
ele é um documento mais específico do acompanhamento constante do paciente. Não é isso? É isso mesmo. E uma das principais diferenças é que, por exemplo, documentos escritos, ou como eu prefiro chamar, documentos psicológicos, eles, de modo geral, são resultados de algum trabalho que a gente fez. Então, por exemplo, a gente só pode emitir uma declaração, um atestado, um relatório de um trabalho que foi executado por nós, que foi prestado por nós, né? E de modo bem geral, documentos psicológicos a gente só elabora se a gente receber a demanda, diferente do prontuário. Que o prontuário ele tem aquela obrigatoriedade contínua, né? Continuamente a gente tem que estar alimentando, atualizado. Atualizando. Já os documentos escritos, documentos psicológicos, né, os outros, vai a partir de uma demanda específica, né? Por exemplo, o laudo psicológico ele é resultado de uma avaliação psicológica, né? Tem essa diferença. E já o prontuário não é aquela questão, aquele documento contínuo que a gente está o tempo inteiro atualizando, né? Gente, que é tem dúvida, também vão perguntando, né? Que aí no final a gente tenta responder, né, Marina? Isso, me aproveitem e me usem. Vai ter que falar alguma coisa. E eu até falo que o Conselho Federal, eles publicaram, eles criaram essa resolução de registro documental e prontuário, né? Então, o prontuário ele é um tipo de registro documental, porque tem uma regulamentação do Ministério da Saúde, uma portaria, que obriga, na verdade, que garante o direito de todos os usuários dos serviços de saúde de terem acesso e de terem o seu próprio prontuário. E isso inclui aí, então, como a nossa profissão é uma profissão da saúde, o Conselho tem essa regulamentação que obriga a gente a fazer o registro em formato de prontuário quando a gente presta atendimento em saúde. E, inclusive, então, os nossos pacientes têm direito de solicitar acesso a esse prontuário. Ou então, às vezes, até ler, eles podem solicitar uma cópia, né? Eu lembro que isso, na minha formação, a minha professora falava, né? Na graduação, que eles têm direito à cópia, pelo menos isso eu aprendi. Mas eu tinha muito contato, que eu lembrei agora, assim, você falou que é uma obrigatoriedade de todos os contextos da saúde, né? Não exclusivamente da clínica. Mas, por exemplo, quando eu atuei no NASP, que é a saúde pública, né, SUS, a gente tinha a obrigatoriedade de fazer ali o prontuário do paciente, né? A cada atendimento a gente tinha que estar fazendo. E era também junto com outros profissionais. E eu trabalhei em alguns locais assim, né, que tinha essa equipe. E que todos os profissionais da saúde, eles tinham a obrigatoriedade de fazer esse registro no prontuário do paciente, né? Pra gente ver que é uma coisa da área da saúde no geral, né? Geral. Inclusive, a gente tem direito, né? Se a gente faz atendimento, por exemplo, com médico, com dentista, a gente pode pedir para saber o que é que ele está registrando ali no prontuário. Né? Então, a gente pode solicitar desses outros profissionais. E aí isso difere, por exemplo, nesse caso, fez parte de uma equipe multiprofissional. Isso. Né? Então, aí sim, a obrigatoriedade, na verdade, de modo geral, o ideal é que o prontuário seja único. Então, todos os profissionais da saúde, vão registrar nesse mesmo prontuário, né? Que é o prontuário multiprofissional. Profissional. E que é o único porque é um só paciente, né? Sim. Um só indivíduo. E aí, Marina, também surgiu, já vi aqui que surgiu uma dúvida que eu tinha comentado contigo, do físico e do online. Mas sempre surge. Como é que a gente registra? Mas a gente chega já lá, né? Aí, Marina, assim, dentro desse documento, eu acho que também é importante entender o que é obrigatório ter, quais são as informações, porque eu sei que eu tenho que fazer, sei que é obrigatório, né? É direito do paciente, ele vai acessar. E também é bom pra gente, enquanto profissional, porque a gente tem todo ali um histórico bem desenhado, né, da evolução do paciente. Mas, assim, o que é obrigatório constar? Existe coisas específicas, né? Existem informações que são assim, que não pode deixar de faltar no prontuário. Olha aí. Sim, já apareceu. O que eu falo muito no meu trabalho é muito isso. Assim, a gente não tem que... Na verdade, a gente tem que pegar a regulamentação do conselho,
porque nós somos obrigadas a seguir, então vamos seguir. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode utilizar tudo isso a nosso favor. Então, na minha prática, eu consegui dar tantos usos para um prontuário que hoje eu acho a coisa mais gostosa do mundo de sentar para evoluir prontuário. Coisa que no consultório, antes de conhecer sobre ética e legislação, eu achava a coisa mais chata do mundo, né? Então, além de ser algo de direito da pessoa atendida, a gente pode sim utilizar o prontuário como respaldo para a nossa atuação. Então, diante de um questionamento do conselho, diante de um questionamento da justiça comum da pessoa atendida, de quem quer que seja, a gente pode pegar esse documento, por ele ser documento formalizado, né? Eu digo que ele tem uma materialidade jurídica, que a gente pode utilizar ele como respaldo, como prova. Tem um peso muito maior. Se o conselho chega para mim, me questiona e eu só falo o que eu fiz, é uma coisa. Se ele chega para mim, me questiona e eu mostro, tá aqui o meu prontuário, de acordo com a resolução do federal, meu trabalho todo muito bem registrado, isso vai ter um peso muito maior. Então, sabendo registrar de forma adequada e assertiva, a gente pode estudar o caso, a gente pode utilizar como ferramenta de trabalho diretamente com a pessoa atendida, a gente pode utilizar no caso desse respaldo para justificar as nossas decisões, então a gente pode utilizar de milhões de formas o prontuário, né? E essa resolução do federal, eles têm uma estrutura, não é um modelo, muita gente pede modelo, mas lá não tem um modelo. Lá tem todas as informações que não podem faltar, então que são obrigatórias para qualquer psicóloga, tá? Então, independente da área de atuação, independente da abordagem, do público que atende, o registro documental e o prontuário, eles precisam ter esse formato. Não vou conseguir, eu até falei contigo, né? Cada tópico desse que eu vou compartilhar aqui daria uma live inteira, que aí eu conseguiria detalhar um pouquinho melhor, mas vou tentar fazer um resumo para ninguém sair com essa dúvida da nossa live de hoje. Então, todas as informações obrigatórias que eu vou passar aqui para vocês, vocês encontram nessa resolução do federal, tá? Só jogar no Google, resolução CFP 1 de 2009, que aparece ela em PDF. E a primeira informação que não pode faltar é a identificação do usuário do serviço, né? A pessoa que a gente atende. Atendendo criança, identificação da criança, identificação do responsável. E eu sempre falo assim, é no mínimo um nome completo e um telefone de contato. A quantidade de informação vai depender de cada psicóloga, vai depender do que a gente precisa, tá? Então, a gente pode colocar, por exemplo, a idade, onde trabalha. No caso de criança, é sempre importante a gente ter um telefone de um caso de emergência, quem a gente pode contatar. No caso de uma emergência, de uma urgência, se acontece alguma coisa ali no atendimento. Onde é que a criança estuda. Marina, acho que pode ter uma dúvida bem frequente. Se cria, então, uma folhinha com todos esses dados específicos e coloca lá dentro do prontuário, né? Nome, responsável, o endereço, tudo que você... Como se fosse até uma ficha de cadastro, né? Que aí tem todas as informações do paciente. Esse que é um cuidado importante, assim, porque o prontuário, ele é um documento único. Então, a gente pode fazer ele físico, de próprio punho, a gente pode fazer ele todo digitado no computador, ou a gente pode utilizar alguma plataforma que já tem aí online, né, que faz toda a evolução online. Então, todas essas informações, elas fazem parte do prontuário, né? Então, é importante, tem gente que gosta de separar alguns registros, não tem problema, mas precisa entender que tudo isso faz parte do prontuário. Se a pessoa pedir, por exemplo, ela vai ter direito de acesso a todas essas informações. Posso compartilhar como é que eu faço. Atualmente, né, eu trabalho com consultoria e supervisão de outras psicólogas. Então, todas as psicólogas que eu supervisiono, que eu faço análise de prontuário, análise de documento, eu faço evolução de prontuário desses atendimentos, né? Então, eu, como tenho uma certa maniazinha de organização, nada patológico, e eu gosto de separar tudo por tópicos. Isso também vai ficar a critério da organização de como é melhor para cada psicólogo. Eu prefiro me organizar assim. E eu já explico por quê. Mas geralmente eu boto lá o tópico 1, boto lá prontuário psicológico como título. Isso é importante, porque se a pessoa pega, já tem lá a identificação do documento adequado.
Aí eu boto lá, tópico 1, identificação da psicóloga atendida. Então, no meu caso, eu coloco o nome completo da psicóloga, eu coloco o CRP, porque eu estou ensinando ela para prática. Então, eu preciso saber se ela tem inscrição ativa para estar atuando. Eu registro a área de atuação da psicóloga, qual é o público que ela atende, o que é que ela faz, se é psicoterapia, se é supervisão. Tudo isso é dado de identificação da psicóloga. E aí eu tenho que ter também nesse prontuário a minha identificação profissional, que eu sou a psicóloga responsável. Então é sempre nome completo, no máximo abreviado. Eu oriento que se o nome não for muito grande, coloque o nome completo, porque é um documento formal, né? Tem que ter a palavra psicóloga, então identificando que eu sou a psicóloga responsável por aquele trabalho. E aí tem que ter o CRP, né? Que é o número do nosso regional, como por exemplo aqui em São Paulo é CRP 06, / o número do nosso registro. Essa é a nossa identificação profissional completa. Isso também tem que estar no prontuário. E aí eu crio, pronto, esse é o meu primeiro tópico do prontuário. Vai lá o segundo tópico, eu gosto de deixar separado esse segundo tópico, tá? A gente tem a obrigação de fazer uma avaliação da demanda e uma definição dos objetivos ou do trabalho que vai ser prestado. Então, a gente pode fazer essa avaliação na evolução do prontuário ou a gente pode separar um tópico específico. Eu gosto de separar um tópico específico. Então, no meu prontuário tem tópico lá, avaliação de demanda, análise individual. O nome que vai dar não faz muita diferença, mas precisa ser um resumo de como que aquela pessoa chegou até o meu trabalho, por que que ela me procurou e o que é que a gente está pensando em trabalhar a partir dali. Né? Então, por exemplo, quando as psicólogas chegam para mim falando que querem fazer... Marina, eu recebi uma demanda para um documento, atendi a criança, os pais estão em briga judicial, eles querem um relatório do atendimento da criança para esse processo jurídico. Eu coloco um resumo lá, que aquela psicóloga buscou análise individual de documentos psicológicos, que ela fazia o atendimento de uma criança e foi solicitado a ela o documento. Então eu faço um resumo de o que foi que motivou ela a procurar o meu serviço. Em psicoterapia, a mesma coisa. Né? Então, como que a pessoa... eu, sei lá, fui casada há 60 anos... Não, 60 é muito, vai. Fui casada há 30 anos, me separei, tô querendo começar a psicoterapia para lidar com as questões da separação. Faz um resumo disso nesse tópico de avaliação de demanda. Isso. E eu gosto de deixar separado, porque quando eu preciso, sei lá, eu vou atender a pessoa ou eu quero estudar o caso. Eu pego o meu prontuário, bato o olho naquele tópico e eu já sei o que motivou a pessoa e o que vai ter de essência no registro do meu prontuário. Então, isso facilita muito a minha organização. Mas tem gente que gosta de deixar tudo num tópico só, sabe? Aí também não tem problema. O importante é conter essa informação, né? Isso. E aí colocar lá nesse resumo se vai ser uma psicoterapia, se vai ser uma psicoterapia breve, se vai ser uma orientação profissional, se vai ser uma supervisão clínica. Então é importante registrar qual é o tipo de trabalho que vai ser feito, se vai ser uma avaliação psicológica, tá? Legal. E aí, como terceira informação obrigatória, aí sim a gente entra no registro da evolução do trabalho. É um registro do acompanhamento, do desenvolvimento desse trabalho. Então, a gente tem que fazer um registro resumido, não é nada longo, como uma transcrição de sessão. Precisamos sim colocar como a gente trabalha, fazer um resumo do que foi trabalhado com a pessoa, só que numa linguagem acessível. Eu falo que como o documento é da pessoa atendida, a gente precisa lembrar, se ela pega esse documento, ela precisa entender o que está escrito ali. Ela precisa entender qual foi o trabalho que eu fiz com ela. Então não adianta a gente encher de termo técnico se a pessoa, quando lê sozinha, não vai entender. Entende? Então é aí que a gente vai fazer o registro desses atendimentos. O que a resolução não conta é que nós não somos obrigadas a fazer o registro por sessão. Tem gente que acha que toda sessão tem que evoluir prontuário. Não existe essa obrigatoriedade prevista em regulamentação. O que a resolução obriga é que o documento precisa estar atualizado. Mas a gente pode evoluir por atendimento, a gente pode evoluir a cada 15 dias, a gente pode evoluir por mês. Quando o atendimento está acontecendo, eu não oriento que as psicólogas passem mais de 2 meses sem evoluir. Eu já acho que mais de 2 meses é muito tempo. Então, mesmo que a psicóloga tenha a melhor memória do mundo,
Não, geralmente não é um paciente só, são vários atendimentos. A gente tem que guardar o material por 5 anos. Marina, Então, mas é bem mais comum as pessoas evoluírem por sessão, né? sim, Por atendimento. ou por sessão ou por mês. Pelo menos o que chega muito para mim, que a psicóloga faz por sessão porque ela achava que era obrigada a fazer. E aí muitas, quando descobrem que não são obrigadas a fazer dessa forma, acabam mudando para fazer a evolução por mês. Então pega um resumo daqueles 4 atendimentos, por exemplo, naqueles 30 dias, e aí fazem um resumão do que foi trabalhado nesses 4 atendimentos. E Isso depende muito da psicóloga. E existe essa diferença, né, da descrição de sessão para o resumo que vai ser colocado no prontuário. Sim. Pelo que eu compreendo, a descrição da sessão ela é uma coisa muito mais do psicólogo, né, do profissional, e o resumo ele seria uma coisa que facilitaria o acesso do prontuário para o paciente. Isso. É isso? Isso. E a transcrição ela é algo muito literal. Né? Então, a transcrição seria assim, o paciente chegou no horário tal, sentou, deu bom dia, deu boa tarde, deu boa noite, começou a perguntar tal coisa, então seria algo muito literal daquele atendimento, né? Sim. Então, de modo geral, a gente pode fazer uma evolução, sei lá, pegar algum caso da minha cabeça. Naquele atendimento foi trabalhado que a pessoa, sei lá, tem vivenciado um processo de luto, pois tem apresentado choro constante, sentimento de tristeza. Precisamos, por exemplo, observar se vai aparecer um quadro depressivo ou não. A pessoa que faleceu, sei lá, foi a avó dela, tem 6 meses. Então, eu posso fazer, por exemplo, um resumo sobre isso naquele atendimento. Eu não preciso colocar tudo que foi conversado em 1 hora, por exemplo. Né? Vai ser realmente... Eu preciso registrar todos os assuntos conversados? Também não. Eu preciso registrar todas as intervenções que eu faço como psicóloga? Também não. Aquilo que for mais importante, que mais se repetir, que chamar mais atenção, que a psicóloga analisar que vai precisar de um cuidado maior, a gente faz um resumo. Até porque no próximo atendimento, provavelmente alguma coisa vai se repetir. Aí eu posso, se eu não fiz, por exemplo, em janeiro, eu posso fazer um registro daquela informação no mês seguinte. Entende? Mas é isso, tem que ser um resumo e uma síntese, não é 3, 4 folhas de evolução. Acho que tu tirou um peso aqui de um bocado de psicóloga, viu? Amém. Depois dessa informação, porque eu estava aqui tudo falando aqui, gente, pelo amor de Deus, evoluía por sessão, ficava sobrecarregada. Tô vendo aqui, né? Mulher, pra mim, parou de aparecer o bate-papo. Eu não sei por quê. Foi. Mas... Ai, pronto, voltou. Eu vi aqui que já tem várias perguntinhas, assim, tá? Eu acho que já dá pra gente ir começando a responder, né, Marina? Tá, eu vou tentar não me empolgar, aí eu finalizo as informações obrigatórias. E aí a gente abre espaço se você achar importante as perguntas, tá? E aí, além dessa evolução... Claro que a forma como a gente vai registrar cada informação dela tem que ter um cuidado, né? Isso que eu não vou conseguir detalhar por conta do nosso tempo aqui no Instagram. Mas além das evoluções, a gente tem que fazer um registro, por exemplo, de todo e qualquer encaminhamento que a gente faça, seja um encaminhamento verbal por escrito. Então, quando eu trabalhava em consultório, atendia muita criança e adolescente que chegavam para mim com diagnóstico de TDAH. Então, dependendo do caso, eu conversava, por exemplo, com a mãe, de levar aquela criança a uma avaliação neuropsicológica, numa avaliação com um psiquiatra infantil. Então, eu ia lá e registrava. Em tal dia, foi conversado com a mãe da criança para que ela levasse a criança para uma avaliação neuropsicológica. E eu fazia um resumo do que justifica essa minha avaliação. Né? Então, eu colocava lá por que eu estou analisando que é importante ela ir para uma avaliação neuropsicológica. Então, eu minimamente colocava isso no prontuário. Se a gente faz o encaminhamento por escrito, mesma coisa. Registra isso como encaminhamento, inclusive anexa esse encaminhamento que foi feito por escrito. Além disso, encerramento, a gente também tem que registrar. Se a pessoa some, é importante fazer um registro e o arquivamento daquele prontuário. Se o trabalho de fato é finalizado, a psicóloga dá alta, da mesma forma, faz o registro desse encerramento no prontuário psicológico também. E aí, qualquer documento produzido durante o nosso trabalho, a gente tem que manter uma cópia desses documentos no prontuário. Então, emitiu coisa que eu não
como eu não sabia, no início da minha clínica eu não fazia. Então tem muita declaração que eu omiti, que eu falo que é uma das coisas que mais pedem em consultório. Tem muita declaração que eu não tenho a cópia do que eu emiti, porque eu não sabia que era obrigatório. Declaração irrecível. Não, falando de declaração irrecível, é o que mais se pede, né? É, muito. O recibo, a gente tem a obrigação de emitir, né? Mas declaração, acho que quase todo dia deve ter alguém pedindo uma declaração. Então, sei lá, emitiu documento para reembolso de convênio, emitiu declaração, emitiu relatório de qualquer coisa, faz um registro desse documento na evolução, fala que foi entregue o documento na data tal, o que foi conversado com a pessoa sobre aquele documento, e coloca lá que está anexado uma cópia do documento emitido. Na resolução do federal, aparece que nós somos obrigadas a manter uma cópia dos documentos. Eu sempre oriento que, se possível, a psicóloga guarde uma via original. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, o documento no computador, imprime 2 vias, assina e carimba as 2 vias, porque são 2 vias originais, né? Então, tudo que é original tem uma materialidade jurídica maior também. Aí entrega uma via original para a pessoa e a outra via fica no prontuário anexado. Então, gente, qualquer coisa que aconteça no trabalho, que chame a atenção, a gente pensa na possibilidade de botar no prontuário. Recibo, eu deixava no prontuário, porque facilitava o meu controle. Aí eu criei um documento para me ajudar na frequência e na ausência dos meus pacientes. Fazia parte do meu prontuário. Tem psicóloga que gosta de fazer anamnese por escrito e vai preenchendo. A anamnese faz parte do prontuário. Então, todo o nosso trabalho com aquela pessoa tem que estar, de alguma forma, registrada no prontuário psicológico. Legal, isso mesmo. Tem mais alguma, Marina? Informação obrigatória? De informação obrigatória é isso, que a gente, como eu falo, né, a gente pode adaptar para a nossa realidade. Eu sempre, por exemplo, no meu, até hoje, eu coloco um campo de observação, que não é obrigatório, mas que me facilita para eu pegar algumas informações gerais daquela pessoa. Eu boto nesse campo de observação, tá? O que a gente tem que ter cuidado é de não colocar em prontuário testes psicológicos, né? Como é privativo da psicologia, as pessoas não podem levar teste, não pode levar manual, folha resposta, nenhuma parte do teste para casa. Então a gente tem que lembrar de manter isso arquivado separado. E eu já ia falar para a gente ver como é importante a gente ter cuidado com o arquivamento desses documentos, né? Por quê? Porque ficou muito claro, né, que o prontuário ele é um documento do paciente, né? O paciente ele pode pedir para ver a qualquer momento. Então, a gente precisa ter lá as informações que podem ser compartilhadas e que obrigatoriamente devem ser compartilhadas com o paciente. Mas não tem informações que devem ficar só, né, à disposição do profissional. Então, para a gente ter o cuidado, né, quando for arquivar isso, a gente tem um usuário do paciente, mas é importante também ter uma pasta com outras informações do paciente que ele não vai ter acesso, no caso dos testes psicológicos, né? Ou até mesmo eu mesma amo fazer anotação pessoal, então quando eu estou atendendo, na mesma hora eu faço algumas anotações pessoais ali, de alguma coisa que eu preciso conversar com a psicóloga, que eu preciso orientar. Só que as anotações pessoais são minhas. Se a pessoa que eu atendo pede o prontuário, ela não vai ter acesso às anotações pessoais. Aí eu preciso lembrar mesmo de arquivar separado. Tudo que está no prontuário não pode ser novidade. Justamente por isso, né? A pessoa vai ter acesso àquela informação. Isso. E eu lembrei agora, por exemplo, eu atendo pela TCC, né? E na TCC a gente faz aquele planejamentozinho de sessão. Sim. A gente anota muito, né? A gente faz psicoeducação, então a gente faz muita informação pessoal do profissional durante a sessão. Né? Então, isso aí eu acho que é muito comum, né, para quem também trabalha com a TCC, que a gente tem isso que precisa ter esse cuidado de separar, né? Sim. Se achar que vale colocar como no prontuário, mesma coisa, não deixa solto. Porque se a pessoa pega ali, primeiro que ela vai ler, né? Então, qualquer coisa que seja registrado nesse planejamento de sessão, a pessoa precisa conhecer, para não pegar nenhuma surpresa. Mas, eu quero deixar no prontuário, posso? Pode.
sabendo que a pessoa pode ter acesso, não deixando aquela informação solta, não tem problema nenhum isso ser registrado no prontuário. Tem psicóloga que não gosta de juntar e falar, então deixa separado. Aí vai a critério, né? Isso. Marina, tá cheio de perguntas. Eu acho que Te vira aí que o filho é teu. Tá muito rápido, né? Eu acho que como a gente só falta 15 minutos para encerrar a live, acho que a gente pode focar nas perguntas, tá? Pronto. Porque eu acho que você trouxe muita informação já, que já ajudou bastante. Gente, eu vou subir aqui, tô vendo que tem Tu escolhe, aí tu lê para mim que eu respondo. Se tiver alguma que já foi respondida na fala da Marina, gente, aí eu vou passar, tá? Eu vou priorizar aquelas que realmente são diferentes. E lembrem que, no caso de atendimento de criança e adolescente, os pais ou responsáveis têm direito de acesso ao prontuário também, tá? Então, outros cuidados são importantes no caso do atendimento de criança e adolescente. Porque tem muita. Teve uma aqui que perguntou o que a gente acha do prontuário online, né? Se a gente usava físico ou online, o que a gente achava dos dois tipos, né? Sim, isso fica a critério da psicóloga, tá? Eu lembro que quando eu comecei, eu fazia tudo de próprio punho, porque eu sempre gostei muito de papel e caneta. Hoje eu faço tudo digitado no Pages, mas utilizo qualquer arquivo de texto, como o Word. Então hoje eu já não faço mais de próprio punho, é tudo digitado. E tem as plataformas online, né? Tem o Psicomanage, né? Que eu não sei falar o nome direito. Psicomanage. Eu tentei aqui falar, mas não consegui. Gente, que ele tem... Tu foi falando aí dos tópicos, né? Eu lembrei que ele tem bem separadinho os tópicos lá na parte de prontuário, né? Para você colocar as informações, a demanda inicial, o resumo, a evolução. Então, muita gente me pergunta se eu indico alguma plataforma, né? Eu geralmente falo que não, porque eu não conheço. Eu não uso nenhuma plataforma, né? O que eu oriento sobre isso, independente do tipo de prontuário, se vai ser de próprio punho, caneta e papel, se você vai fazer uma estrutura digitada, vai imprimir para preencher o restante, você vai fazer tudo digitado, ou se vai usar essas plataformas online, os cuidados são os mesmos. A gente precisa garantir, no que for possível, o sigilo material desse documento. Então, é documento sigiloso. Então, eu vou contratar uma plataforma, a Psicomanage, por exemplo. Entre em contato com eles, pergunta como é que eles garantem um sigilo, verifica direitinho quem vai ter acesso àquela informação, se eles da empresa vão ter acesso às informações que forem registradas ou não, se aquela plataforma está toda de acordo com as normas do Conselho Federal. E aí tem que verificar quem vai ter acesso ou não a esse material. Mesma coisa de prontuário físico. A gente tem que restringir sempre o acesso do material. Prontuário psicológico é sigiloso. Então, trabalho numa clínica, sala, armário com chave, para ninguém, não é qualquer pessoa que vai ter acesso ao material. Guarda no computador, tem que ser acesso restrito, senha, o que for possível a gente tem que fazer para garantir o sigilo. Entendi. Aí, Marina, teve uma aluna aqui da nossa aula que perguntou assim, às vezes tem pacientes que só vão 2 sessões e desistem. Mesmo assim, a gente precisa montar um prontuário? Existe um mínimo de sessões? Pela regulamentação, sim. É a mesma ideia do plantão psicológico, por exemplo. Como é um atendimento em saúde, se em 5 anos essa pessoa entrar em contato com a psicóloga e falar, psicóloga, eu quero uma declaração, eu quero um documento comprovando que eu fui atendida por você e um resumo do que foi trabalhado nesse único atendimento. A pessoa vai ter direito. Então, ela tem direito, inclusive, ao prontuário de um único atendimento. E aí, se for 2 atendimentos, é fácil, porque a gente faz a evolução e já encerra. Fala que a pessoa desistiu, por isso considero esse prontuário arquivado e guarda lá por 5 anos. E o que eu tenho percebido, Raquel, né, eu tenho feito muita análise de documentos psicológicos, principalmente esses documentos para processos judiciais de casos de criança, né? Sem o prontuário, as psicólogas não conseguem saber a data, o que foi trabalhado em cada atendimento. A gente não lembra. Então, isso dá todo o respaldo, inclusive para a gente elaborar qualquer documento que a gente precise elaborar.
Deixa eu ver o que Mas mais. acho que respondi a dúvida, né? Perguntaram como faz essa organização dos prontuários no caso de quem atende online. Eu acredito que seja da mesma forma, né, Maria? Mesma forma, mesma forma. Aí especifica que o atendimento ele é online, né? Que o trabalho é online. Então, por exemplo, contrato terapêutico, se for impresso, tem que estar arquivado no prontuário. Se for verbal, tem que estar registrado no prontuário. Porque essa resolução, ela não obriga a gente a fazer contrato terapêutico, mas o nosso código de ética obriga a psicóloga a fazer um contrato de prestação de serviço antes do trabalho ser iniciado. Então, tem que estar registrado no prontuário. Tudo isso para atendimento online também. Tem que fazer a evolução do mesmo jeito. Pronto, ver se dá tempo a gente responder o máximo. Tem algum documento de encaminhamento para entregar ao cliente? Obrigatório não, só se necessário. É a mesma coisa de qualquer documento psicológico. Depende da instituição, não? Do Sim. local onde você trabalha, porque, por exemplo, quando eu trabalhei no NASP, né, que era no SUS, a gente tinha que fazer um documento encaminhamento da instituição, mas era da instituição para o encaminhamento, né? Mas quem atua no consultório, por exemplo, acho que não tem. Pode fazer o encaminhamento verbal ou um encaminhamento por escrito. Vai ficar a critério da psicóloga. Né? Mas às vezes, por exemplo, eu preciso encaminhar a pessoa para uma outra instituição. Às vezes é necessário, porque aquela instituição precisa do encaminhamento escrito. Então vai depender da necessidade mesmo. A gente pode fazer das duas formas. Sim. Essas instituições, hospitais, até mesmo na área de assistência, os CREAS, CRAS, geralmente já têm os seus próprios documentos, né, que a psicóloga vai preencher. O cuidado é a psicóloga verificar se aquele documento está adequado para o trabalho da psicologia, né, porque tem muitas instituições, tipo, na época que eu trabalhava no conselho que eu fiscalizava, que o funcionamento da clínica era todo funcionamento médico. Aí a gente ia ver o prontuário que era eletrônico, tava lá, CRM. Aí a psicóloga ia colocava o CRP. Carimbo do médico. Aí ela carimbava como psicóloga. Falou, não, tem que ter um espaço para o CRP, tem que ter um espaço para a identificação da psicóloga. São áreas de atuações diferentes. Se a psicóloga assina, bota lá CRM, bota um CRP, se dá um problema, até ela comprovar que ela não estava querendo se passar por médica, ela vai ter uma dor de cabeça que eu digo que é desnecessária, que é um trabalho que pode ser muito bem evitado, se tiver toda a identificação certinha. Muito. Então é só o cuidado de verificar se esses documentos estão direitinhos para o que a psicóloga precisa fazer. Teve uma aluna aqui que perguntou se é obrigatório carimbar ao final de cada evolução. Depende de como o prontuário é feito. Se o prontuário é feito, por exemplo, de próprio punho, a cada evolução ela tem que carimbar e assinar. E aí é evolução aqui, carimba e assina no final, evolução logo abaixo, para evitar os espaços em brancos. E se a pessoa pega aquele documento, ela não tem como adulterar e inserir alguma informação lá. Se o prontuário for feito todo online, não precisa. Faz uma evolução abaixo da outra. Se precisar imprimir para entregar, aí vai precisar rubricar todas as páginas e carimbar pelo menos a última, porque é um documento formal, né? Então o carimbo ele formaliza ainda mais esse documento. Ok. É muita pergunta, mais ou menos. Eu acho que estou encerrando as perguntas, vai dar certinho um tempo. Perguntou aqui e como vocês comunicam essa questão do prontuário ser acessível ao paciente sem induzi-lo a querer olhá-lo constantemente por uma possível ansiedade do processo terapêutico. Já aconteceu alguma coisa assim contigo, Marina? Eu nunca comuniquei. Não tem algo que obrigue a gente a falar para todo mundo que a gente atende que a gente faz prontuário. Não precisa ser dessa forma. A gente tem a obrigação de fazer. Se a pessoa quiser o acesso, está lá, atualizado e feito. A gente pode mostrar, a gente entrega uma cópia, mas avisar todo mundo não tem essa obrigatoriedade, não. Pois é, eu percebo assim que é muito raro os pacientes pedirem o acesso ao prontuário e geralmente se pede mais em questões, assim, quando envolve alguma questão judicial, entendeu? Que aí eu falo que a gente tem que fazer por conta de tudo isso, mas eu sempre falo assim, a gente faz realmente querendo que a pessoa não peça.
né? Porque sempre que alguém pede acesso a um prontuário, como é um documento muito extenso, tem todo o trabalho feito ali, tem toda a vida da pessoa registrada ali, eu considero um documento bem sigiloso. Então, se alguém chega para mim, eu quero um prontuário para entregar na escola do meu filho. Falo, será que eu não posso fazer um documento específico só para o que a escola precisa saber, ao invés de você levar o prontuário inteiro? Aí a pessoa fala assim, pode, bacana. Mas será que eu não posso ligar para a escola e conversar direto com a pessoa sem precisar fazer um documento? Pode. Então pronto, nunca precisei emitir documento para a escola e nem entregar prontuário por essa questão de manejo. Porque se a gente entrega o documento, a gente tem que dar todas essas orientações, que é um documento sigiloso, não é para a pessoa entregar em qualquer lugar. Então a gente tem que fazer porque tem que fazer e utilizar também a nosso favor, mas a ideia é justamente que ninguém peça, né? Mas essa é uma informação que as pessoas estão tendo cada vez mais acesso. Então, no conselho, ligavam muito para lá, falando assim, eu pedi meu prontuário, a psicóloga se negou a entregar, o que é que eu faço? A psicóloga falou que não vai se entregar o meu prontuário, o que é que eu faço? Então, nesse caso, a pessoa é orientada como é que tem que proceder. Então, em alguns casos, as pessoas têm essa informação já, né? Mas a gente não precisa sair avisando, não. Tá bom. Eu acho que a última pergunta, vamos aqui, deixa eu ver. Uma dúvida, as atividades, inventários que fazem parte do prontuário devem ser entregues também? Acho que tu falou que alguns testes não necessariamente precisa estar, mas se quiser, né? Vai depender do que a pessoa está chamando de inventário. Se for teste psicológico, a pessoa não tem direito de acesso, não pode levar, na verdade. Se a pessoa, eu quero ver o teste que você utilizou. A gente pode pegar o teste, mostrar para a pessoa, falar, olha, a gente trabalhou isso aqui, eu avaliei isso aqui. Mas entregar uma cópia, entregar a folha-resposta, nada disso a pessoa pode levar para casa, por exemplo. Então, se for inventário criado pela psicóloga para investigar alguma coisa ali, aí sim tem que estar lá no registrado, no prontuário. Mas se for, por exemplo, de teste psicológico, aí vai ter um registro no prontuário do porquê que a psicóloga utilizou aquela ferramenta, qual foi a finalidade, o que é que foi trabalhado, mas não vai ter o teste em si. Aí o teste tem que ficar guardado em pasta separada mesmo, tá? Marina, olha, apareceu agora, depois que a gente estava aqui respondendo, uma pergunta que eu achei muito legal. Por exemplo, quem atende em sala sublocada, né? Que eu acho que é uma realidade de muitos psicólogos, principalmente quem está começando. Como é que faz? Deixa o prontuário lá? Se tiver espaço, vai ter que pensar. Eu sempre levava os meus para casa, porque nos locais que eu subloquei não tinha espaço para guardar os prontuários. Então, e aí, em casa, num local fechado, como era? Sempre fui só eu e meu marido, né? Eu nunca morei com prontuário, nunca foi muito acessível para todo mundo da minha família. Então, quando eu atendia em consultório, eu já estava casada, então eu deixo arquivado no meu escritório dentro de casa e ele não tem acesso. Mas se tiver mais gente em casa, aí tem que providenciar, de repente, um armário, alguma coisa com chave, ou conversar com as pessoas para não terem acesso, a gente tem que garantir que aquele documento não vai ser utilizado de forma errada, né? Mas se na sublocação tiver a oportunidade de guardar separado, restringir o acesso, não tem problema. Vai ficar a critério e se tem esse espaço adequado também. A maioria não tem, né? Porque é muita gente sublocando, aí teria que criar armário para todo mundo, acaba sendo inviável. Aí pode guardar em casa mesmo. Marina, talvez aí a melhor solução seja a pessoa ela fazer o prontuário online, né? De repente seja uma melhor solução para quem não tem uma sala específica, né? Porque aí você vai ter o arquivo no seu computador, no seu drive, e aí você coloca uma senha, né? Tenta armazenar em um local onde outras pessoas não tenham acesso. E aí não corre o risco, muitas vezes, até nessa coisa de transportar, né? De ficar levando de um lugar para o outro. Prontuário embaixo do braço. Exatamente. E às vezes corre o risco até de perder, sei lá, deixar em algum lugar. E aí aquela informação perdida, gente. É complicado. Eu falo que independente da forma tem seus problemas, né? O prontuário físico a gente pode esquecer. Computador pode quebrar, pode dar bug lá e a gente perder todas as informações. Então, cada modalidade de registro vai ter seus problemas, né?
tem os seus pós e contras. A psicóloga tem que ver o que é melhor para a prática dela. Para mim, seria inviável eu fazer de próprio punho, eu não teria tempo para fazer isso. Então, digitar todos os meus prontuários otimiza muito a minha produção de prontuário. Mas tem psicóloga que gosta ainda de escrever. Aí tem que ter esses cuidados mesmo de não esquecer. Já vi muita psicóloga, meu carro foi roubado e tinha prontuário lá dentro. O computador também pode ser roubado, então vai depender muito da prática mesmo de cada uma, né? Legal. Teve gente aqui falando que teve uma colega que foi assaltada e levaram o prontuário do cliente. Nesses casos, a gente tem que fazer BO, porque se acontece alguma coisa com um prontuário, se a pessoa utiliza aquilo, divulga aquilo, a gente tem que ter um documento dizendo, olha, fui roubada. E aí, nesses casos, a orientação é conversar com as pessoas que tiveram os prontuários roubados para avisar o que aconteceu, né? E aí, aos pouquinhos, voltar a fazer o prontuário tudo de novo. Ok. A gente tá na contagem regressiva aqui. Vamos ser expulsas. Maravilhoso, muito obrigada, viu? Esclareceu muito. Ai, que bom. Esclareceu dúvidas até minha, né? Porque a gente sempre tem alguma dúvida. Sim. Nunca se acaba. Eu acho que vai cair aqui, tá? Gente, vai ficar salvo 24 horas, tá bom? Beijinho. Beijo. Obrigada, Raquel, pelo convite. E obrigada, pessoal, também pela presença. Tchau.